bem-vindo ao curso de Processo Legislativo Municipal. Iniciaremos a segunda unidade do módulo 3, conversando um pouco sobre as fases do processo legislativo municipal. O processo legislativo é composto de 3 fases. A primeira é a fase introdutória, a qual apresenta uma subfase. A segunda é a fase constitutiva. E, por fim, a terceira é a fase complementar. Vamos conhecer melhor cada uma dessas fases? A fase introdutória é composta pela iniciativa, pela possibilidade de apresentação de emendas, subemendas e substitutivos, pela possibilidade de retirada da propositura, pela possibilidade de apresentação de novo projeto em matéria rejeitada e, por fim, pela possibilidade de apresentação de mensagem do Executivo. A iniciativa é o poder que se atribui a alguém de dar início ao processo legislativo. A pessoa que detém esse poder é denominada de titular da iniciativa, portanto, é a pessoa competente para deflagrar o processo legislativo de determinado ato normativo sobre determinada matéria. Alguns doutrinadores colocam a iniciativa fora do processo legislativo, argumentando que é precisamente o ato que desencadeia o processo legislativo. Entretanto, por razões didáticas, preferimos colocá-la na fase introdutória do processo legislativo. A iniciativa pode ser concorrente, também chamada de comum. Neste caso, a iniciativa cabe a mais de um titular. Por exemplo, no caso de apresentação de projeto de lei que aborde matéria tributária, esta poderá ser iniciada igualmente por vereadores, comissões da Câmara Municipal, população e pelo prefeito. Logo, toda matéria que não for atribuída a um titular determinado, portanto, tudo aquilo que não for de iniciativa reservada, é de iniciativa concorrente. A iniciativa reservada ou privativa é aquela alocada a um titular determinado e individualizada por meio de lei ou de disposição regimental, ou seja, somente aquela pessoa é a única autorizada a propor direito novo na matéria que lhe for confiada. A outra espécie de iniciativa é a vinculada, a qual é imposta a um titular determinado e vinculada a um prazo de apresentação. O exemplo clássico de iniciativa vinculada é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo e que deve ser enviada à Câmara dentro de determinado prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal. E, por último, temos a iniciativa popular, que é aquela iniciada pela população com a finalidade de deflagrar o processo legislativo sobre matéria determinada por meio de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado local. No que tange à possibilidade de apresentação de emendas, subemendas e substitutivos, devemos iniciar a análise conceituando cada um desses termos. As emendas são as propostas de modificação de direito novo e podem ser classificadas em substanciais, as quais se dividem em substitutivas, quando alteram títulos, capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens da proposição. Supressivas são aquelas que eliminam qualquer parte da propositura. E, por fim, as aditivas, como o próprio nome já diz, pretendem acrescentar algo à proposição e também podem ser classificadas em modificativas, as quais se dividem em separativas, quando separam artigos, incisos, parágrafos ou itens da propositura que tratam de assuntos diversos. Unitivas, quando reúnem artigos, incisos, parágrafos ou itens da propositura que tratam do mesmo assunto. Distributivas, quando redistribuem a matéria apresentada na propositura, alterando o lugar de títulos, capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens da proposição. É importante ressaltar que a emenda é a proposta de modificação de um direito novo já proposto e que o poder de emendar é reservado aos membros do Poder Legislativo.
Não serão admitidas as emendas que importem em aumento das despesas previstas em projeto de iniciativa do Executivo ou aquelas que, a título de emendar, acabem por usurpar a competência privativa do Executivo. A subemenda é a emenda apresentada a outra emenda. O substitutivo, entretanto, é um novo projeto apresentado sobre a mesma matéria tratada em projeto anterior. Tratando-se de novo projeto, embora denominado substitutivo, a rigor só poderá ser apresentado por quem também tenha o poder de iniciativa. A retirada do projeto é uma medida que pode ser solicitada pelo autor, em regra antes da sua apreciação pelo plenário, por meio de requerimento dirigido ao presidente da Câmara. O regimento interno deverá prever o procedimento a ser adotado para a retirada. E, por fim, temos que destacar a possibilidade de reapresentação de novo projeto em matéria rejeitada. Ou seja, matéria objeto de projeto de lei rejeitada ou havida por prejudicada não pode constituir novo projeto na mesma sessão legislativa, a não ser por proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, conforme disposto no artigo 67 da Constituição Federal. Entretanto, matéria objeto de proposta de emenda alon rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, nos termos do artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. Agora, passamos à subfase introdutória. A subfase é o momento introdutório ao processo legislativo e instaura-se de fato quando a propositura é encaminhada para a análise e emissão de pareceres pelas comissões competentes. As comissões são organismos permanentes ou temporários que as câmaras constituem para examinar determinadas matérias sobre as quais os membros integrantes tenham presumida experiência devido ao conhecimento ou familiaridade. As comissões permanentes destinam-se a apreciar as proposições apresentadas e emitir pareceres sobre elas, podendo também sugerir emendas. O sistema de comissões não é imperativo constitucional, obedecendo mais a um princípio de racionalização de trabalho. A fase constitutiva do processo legislativo compreende a discussão, votação e sanção, ou veto de uma determinada matéria. A discussão é a etapa em que a Câmara aprecia a propositura mediante manifestações pró ou contra dos vereadores. Quase todos os problemas e procedimentos relativos à discussão constituem matéria regimental, pois não estão previstos na Constituição e na Lei Orgânica, leis maiores que disciplinam o processo legislativo. Normalmente, o regimento interno prevê que a discussão pode ser adiada, suspensa ou encerrada, mediante requerimento de qualquer vereador, desde que aprovado pelo plenário. A dispensa de discussão pode estar prevista no regimento interno para determinadas matérias. Em regra, porém, os atos normativos serão sempre objeto de discussão ou, ao menos, da possibilidade de discussão. A dispensa é prevista usualmente para os requerimentos e o mesmo pode ocorrer com a reabertura de discussão, que é prevista para os atos não normativos. O encerramento da discussão dar-se-á não só em virtude da aprovação do requerimento pelo plenário, como também pelo decurso dos prazos regimentais ou pela inexistência de orador inscrito. A votação ou deliberação é a manifestação de vontade do plenário, aprovando ou rejeitando a propositura. Essa deliberação pode ou não estar sujeita a prazos. Advertimos que a lei orgânica deve se ater aos prazos estabelecidos pela Constituição Federal, no que diz respeito ao processo legislativo, tendo em vista a observância do princípio da simetria. Assim, não cabe à LOM inovar no que tange aos prazos das votações de proposituras que tramitam em regime de urgência, solicitadas pelo prefeito,
que é de 45 dias. Já a sanção é o ato pelo qual o chefe do Poder Executivo manifesta a sua aquiescência ao projeto de lei aprovado pela Câmara e a ele encaminhado em forma de autógrafo. A sanção pode ser expressa, quando escrita e seguida de promulgação e publicação. Tácita, quando o prefeito não usar o direito de veto dentro do prazo legal. O veto, entretanto, é o ato pelo qual o prefeito rejeita o projeto, aprovado pela Câmara Municipal, por julgá-lo inconstitucional ou contrário ao interesse público. O veto pode ser total, quando abrange todo o projeto, ou parcial, quando atinge apenas parte da propositura, seja artigo, parágrafo, inciso, item ou alínea. O veto não pode contemplar apenas palavras ou expressões e importará na volta da matéria à Câmara para deliberação. Nesse momento, a Câmara poderá manter ou rejeitar o veto aposto ao projeto pelo chefe do Poder Executivo. A Constituição Federal fixa o prazo de 30 dias para a deliberação sobre o veto, exigindo ainda o voto favorável da maioria absoluta para a rejeição da matéria vetada. Se não for apreciado dentro do prazo legal, o veto será automaticamente colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestada às demais matérias de deliberação. No caso de rejeição do veto, se a lei não for promulgada pelo prefeito no prazo de 48 horas, caberá ao presidente da Câmara promulgar e publicar, no mesmo prazo. Se este não o fizer, caberá ao vice-presidente fazê-lo. E por último, temos a fase complementar, que compreende a promulgação e a publicação. Muitos autores investem contra a colocação dessa fase complementar, argumentando que, no momento da promulgação e da publicação, já se exauriu o processo legislativo, visto que a propositura já está formada, portanto, já se tornou, por exemplo, uma lei. Ainda por razões didáticas, trataremos da promulgação e da publicação como integrantes do processo legislativo. A promulgação é o ato pelo qual se declara a existência de um novo direito na ordem jurídica, produzido pelo órgão competente, permitindo a sua execução. A publicação é a comunicação da existência de direito novo aos seus destinatários, ou seja, é a consequência da promulgação. O ato normativo deve ser publicado para ser exigido o seu cumprimento por todos. Com a promulgação e a publicação, a lei já existe e está apta a produzir todos os seus efeitos, mas esta só os produzirá realmente quando entrar em vigor. Ao entrar em vigor, a lei torna-se obrigatória, executória e eficaz. Caso não apresente dispositivo que discipline sua vigência, a lei entrará em vigor apenas 45 dias após a sua publicação, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dá-se o nome de vacatio legis a esse período vago entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Entrar em vigor significa que a lei, desde este momento, é plenamente eficaz. Obrigada por ter assistido ao nosso curso.